Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para a parte 3 de artrópodes. Lembrando que falta apenas mais uma parte, né? Eu dividi o filo de artrópodes em 4 aulas, exatamente para a gente ficar um pouquinho mais leve. Né? Então, falta essa e mais uma. Respira, né? Que é muita informação. E vamos embora, né? Vamos embora que já acaba. Então, gente, vê. Nessa parte 3 de artrópodes, eu reservei para a gente discutir um pouquinho a respeito da anatomia e fisiologia desse grupo. Então, o primeiro sistema, né, a primeira parte anatômica que a gente vai desenvolver aqui é o sistema muscular e a questão da movimentação nos insetos, beleza? Então, veja, a musculatura nos insetos, né, isso sempre comparando com os filos anteriores, a musculatura dos insetos é uma musculatura bastante desenvolvida, né? É bem desenvolvida, onde esses músculos eles são fixos internamente ao exoesqueleto. Então, olha aqui nessa imagem. Nessa imagem, né, você está vendo toda a carapaça externa, né, todo o exoesqueleto, e a musculatura interna aqui, né, deixa eu mudar de cor, a musculatura interna aqui associada a esse exoesqueleto, né? E a musculatura, né, o funcionamento desse músculo é um funcionamento antagônico. Existem músculos que são antagônicos. O que é uma musculatura antagônica? São musculaturas que vão contrair em direções opostas para realizar movimentos opostos. Né? Então tem aquele exemplo clássico do meu braço, né? Então se eu levantar, deixa eu vir aqui, pronto. Se eu levantar o meu braço, ó, para levantar é esse músculo aqui de cima, olha para a imagem, né? Para a câmera. Então, é esse músculo aqui de cima que está levantando. Para eu abaixar o braço, o que é que eu faço? É o músculo aqui de baixo que vai contrair o contrário. Beleza? Então, ó, esses músculos aqui são músculos antagônicos. E é a partir da antagonia muscular que realizam alguns movimentos especializados, como andar, como voar. Tudo bem? Falando em voar, em relação às asas. Lembrando, né, como a gente viu na semana passada, os insetos são os únicos invertebrados, né, capazes de voar. E as asas desses insetos são estruturas laminares, né, como você pode ver aqui, estruturas laminares, revestidas pelo exoesqueleto, né, então diferente do que muita gente imagina. A asa ela é revestida por exoesqueleto também, então na muda, na equidise, ocorre a troca, claro que é uma camada bem fina, né? Mas ocorre essa troca também. E quando você observa a asa desses insetos, você percebe essas linhas mais espessas aqui. Essas linhas a gente chama de nervura. Por dentro dessa nervura circula a hemolinfa. Tranquilo? Aí existem vários tipos de asas, né? Aqui eu estou colocando apenas para você conhecer a diversidade, né? E dentro do grupo mais especificamente, né, dos insetos, que é o grupo que tem asa, dentro desse grupo daqui, existem formas de asas diferentes. Aí eu resolvi colocar alguns exemplos de animais que talvez vocês já tenham visto no dia a dia de vocês, né? Então, que você olha e facilmente você distingue. Então, ó, asa do tipo tegma, né? Tegminas, perdão. Essas asas do tipo tegminas a gente encontra em grilo, gafanhoto. Já asas do tipo hemiélitro são as asas dos percevejos, dos barbeiros. Élitros são aquelas asas dos besouros e das joaninhas. Se você já viu um besouro, né, que estava pousado e tentou decolar, você vê que tem uma asa mais grossa e curvada que vai proteger aquela asa que está embaixo, que é mais fina e delicada. No caso dos besouros, né, e da joaninha, essas asas elas ficam dobradas, as finas, né, que fazem o animal voar. Elas ficam dobradas embaixo dos élitros. Então os élitros são as asas maiores e as asas mesmo, né, que vai fazer o animal voar, são elas menores, mais finas, delicadas e dobradas. Tranquilo? É até bonito, né? Quando você vai observar um besouro se preparando para voar. Ele levanta o élitro, aí lentamente ele vai... quer dizer, lentamente depende da espécie, né? Tem espécie que consegue fazer rápido, mas depois que os élitros se levantam, as asas internas elas vão se desdobrar, né? Vão ficar esticadas, para poder então ele começar a voar. No caso das moscas e mosquitos, né, você tem asas especiais chamadas de áteres, onde essas asas especiais elas são na verdade reduzidas e funcionam mais como uma espécie de equilíbrio, né, durante o voo.
Tranquilo? Bom, em relação ao sistema digestório, né? Aí aqui, geral para todos os artrópodes. A boca é ventral, né? O que é a boca ventral? Aquela boca para baixo, ó. Né? Lembrando que dorsal é aqui em cima, ventral é aqui embaixo. Então, boca ventral. Todos os artrópodes apresentam boca no ventre. Esses artrópodes, dependendo do seu grupo, ele vai apresentar diferentes tipos de aparelhos bucais, onde a variedade e a diversidade desses aparelhos bucais vai variar de espécie para espécie, tá? Então, eu botei 3 exemplos principais aqui. Então, tem aparelho bucal que é lambedor, aquele inseto que vai lamber e sugar o seu alimento. Tem o aparelho bucal mastigador-sugador, que ele mastiga, tritura e suga. E tem também o picador-sugador, que ele vai perfurar, né, ele vai picar o seu alimento para poder então sugar. Aí você tem picador-sugador, que vai sugar sangue, né, de alguns animais. Você tem picador-sugador, que vai sugar a seiva de algumas plantas, né, e por aí vai. Né? Tem mais exemplos, né, de apêndices bucais. Só separei esses 3 aqui porque são os mais comuns, mais fáceis também da gente visualizar. O tipo de digestão é uma digestão extracelular, né, digestão fora da célula, ou seja, existem células especializadas que vão produzir enzimas digestivas para poder realizar a quebra daquele alimento, né, a quebra química daquele alimento. E aí tem 3 estruturas ao longo do tubo digestório dos artrópodes que participam no processo de produção de enzima. O hepatopâncreas, os secos gástricos e também aparelho do intestino. Então vamos tentar identificar aqui, olha. Aqui não dá para a gente ver direito o hepatopâncreas nessa imagem, mas ela fica mais ou menos por aqui. A gente não tem, né, na verdade, o hepatopâncreas desenhado aqui. Mas ele fica mais ou menos aqui nessa região e produz uma grande quantidade de enzimas digestivas. Tá? Secos gástricos são essas extensões aqui, ó, tá vendo? Tem um nome aqui, secos gástricos. São extensões do tubo digestório que aumenta a área de contato do alimento com aquela região. Inclusive, né, gente, deixa eu até botar aqui essa observação, secos gástricos e aparelho do intestino, além de ter a função de liberar enzimas digestivas, eles também têm a função de absorção. Tudo bem? Eles absorvem os nutrientes. Então, eles liberam enzimas digestivas e também absorvem os nutrientes. Em relação ao sistema circulatório, né, a gente já viu esse conceito de sistema circulatório aberto, né, ou lacunar. A gente viu ele lá em moluscos. Aqui em artrópodes você tem, né, também esse tipo de circulação. Existe um vaso principal, né, chamado vaso dorsal. Lembrando, né, dorsal, ventral. Então, olha ele aqui, ó, um vaso dorsal principal, por onde vai circular essa hemolinfa. E na região ventral, você não tem a presença desse vaso principal. Na verdade, como ele é um sistema aberto, né, esse vaso vai distribuir o sangue por cima e vai colocar nas hemocelas. Né? Lembra que são hemocelas? São aquelas cavidades por onde vai circular a hemolinfa. E aí essa hemocela circula por baixo, né, pelo ventre do animal, depois volta para a parte superior, para os corações. Falando em coração, né, o coração fica na região abdominal, né, no caso da maioria dos artrópodes, com a exceção dos crustáceos. Né? Os crustáceos têm um coração na região do cefalotórax. Então, o coração, ou os corações, né, dos artrópodes, são essas estruturas aqui. Ó. Então, são várias estruturas, né, são várias câmaras separadas por esses orifícios. Estão vendo esses pontinhos aqui pequenininhos? Pronto. Esses pontinhos pequenininhos a gente chama de ósteos. São os ósteos que vão passar a hemolinfa de uma câmara para outra. Tranquilo, gente? Bem simples, né? Bem de boa essa parte de circulação. Aí, só para a gente diferenciar alguns aspectos da hemolinfa. Então, o conceito de hemolinfa a gente já viu, né, em grupos anteriores, mas aqui apenas para a gente revisar. O que é a hemolinfa? É um fluido aquoso, amarelado ou esverdeado. Né? Isso aí, a coloração vai depender da espécie, daquele grupo. Dentro do sistema circulatório, dentro da hemolinfa, eu tenho células especiais chamadas de hemócitos. Esses hemócitos
são células que fagocitam corpos estranhos. Então, funcionam como células de defesa. Aí, na hemolinfa, né, na hemolinfa da maioria dos artrópodes, existe o transporte de nutrientes e o transporte também de excreções. Porém, nos crustáceos, né, os artrópodes aquáticos, além de ter o transporte de nutrientes e excreções, você tem também o transporte de gases. Porque, veja, diferente de outros grupos, a hemolinfa, né, o sangue, não vai transportar gases na maioria dos artrópodes. Né, porque aqui você não tem uma integração do sistema respiratório. Perdão. Você não tem uma integração do sistema circulatório com o sistema respiratório dos artrópodes. Então, na maioria, vamos pegar aí os insetos, né, como referência, o sistema circulatório, né, vai circular somente nutrientes e excreções, e o sistema respiratório vai circular apenas o ar, apenas os gases. Então tem essa pequena diferença. Tranquilo? Então, como nos crustáceos existe esse transporte de gases, a gente encontra hemocianina. Lembra de hemocianina que a gente viu lá em moluscos, não foi? Onde a hemocianina é uma substância, né, uma proteína específica que vai ajudar no transporte dos gases dentro da hemolinfa. Bom, em relação ao sistema respiratório dos artrópodes, são divididos em três. O sistema respiratório chamado de branquial, traqueal e filotraqueal. Então, primeiro vamos ver o sistema branquial. Então, as brânquias, né, são estruturas filamentosas ricas em vasos capilares. Então, as brânquias, encontradas aqui nos animais aquáticos, né, como a gente está falando de artrópode especificamente, crustáceo, então as brânquias elas ficam nessa região do cefalotórax, embaixo da carapaça, tá bom? Aqui é só porque ela está aberta para a gente visualizar melhor, mas é abaixo da carapaça. Então, artrópodes aquáticos, respiração branquial. Sem mistério, né? Sem mais detalhes complexos, não. É direto. Já a respiração traqueal, aí vem para a maioria dos artrópodes, né? Tem os insetos, miriápodes, né? Os quilópodes e os diplópodes, e até alguns aracnídeos. Tá? Porque a maioria dos aracnídeos vai apresentar a filotraqueal, que é a próxima. Então, o sistema respiratório, essa respiração traqueal, se dá por conta dessas estruturas aqui chamadas de traqueias. O que são traqueias? São sistemas de tubos ocos com abertura para o tórax e abdômen. Então tá aqui, ó, veja, tá aqui o corpo desse animal, né? Então veja, você tem aqui essas estruturas, essas aberturas, né, para fora do corpo do animal. Então foi ampliado aqui, onde essa abertura é por onde vai entrar o gás oxigênio e também por onde vai sair o gás carbônico. Tudo bem? Essa abertura daqui a gente chama de espiráculo. Aí, quando o gás oxigênio entra, né, a partir desse espiráculo daqui, ele entra nesse sistema de tubos. Isso aqui é a traqueia. E essa traqueia, esse sistema de tubos, né, ele vai levar o ar diretamente para cada tecido, para cada célula. Tudo bem? Em alguns grupos, né, na verdade, a maioria dos grupos dos artrópodes terrestres, você tem também, né, associado a esse sistema de traqueias, sacos de ar. Sacos de ar são estruturas que vão armazenar ar úmido para aquele artrópode, né? E esse ar que ficou armazenado aí, ele também auxilia na equidise. Tá? A equidise, lembra, é a muda, é a troca do exoesqueleto. Então, quando chega na hora de trocar o exoesqueleto, ele vai liberando esse ar que está aí dentro, no espaço entre a epiderme e o exoesqueleto, para poder ir destacando e realizar aquela transformação, aquela muda, né, que a gente viu nas aulas anteriores. Já a respiração filotraqueal, né, você encontra também nos artrópodes de ambiente terrestre, mas aí está restrito aos aracnídeos, né, mais precisamente escorpiões e aranhas. A filotraqueia, ela é considerada também um pulmão foliáceo. Olha aqui nessa imagem, a filotraqueia fica nessa região daqui. Olha ela ampliada aqui. Então veja, você tem filamentos, né, que são a filotraqueia, onde essa filotraqueia ela está associada, né, a tecidos.
Então, quando o gás oxigênio entra aqui, ela já entra em contato com essas filotraqueias, entra nos tecidos, né, nos próprios vasos de circulação que está aí, nas hemocelas, né? Então, essa filotraqueia é um sistema de folhas, né, entre aspas, né, por isso que é foliáceo, dobradas que aumentam a área de contato, aumenta a área de troca gasosa, beleza? Ele é chamado de pulmão foliáceo porque essa estrutura ela se assemelha ao pulmão, tranquilo? Aos alvéolos pulmonares, né? Então, apenas uma referência, não é um pulmão ainda, né? É uma referência ao pulmão. Em relação à excreção, né? Existem três tipos de excreção, três sistemas, três estruturas, né, de excreção nos artrópodes. As glândulas antenais, também chamadas de glândulas verdes, as glândulas coxais e os túbulos de Malpighi. Então, primeiro vamos começar aqui pelas glândulas antenais ou glândulas verdes. Esse tipo de excreção você encontra exclusivamente nos crustáceos. E essas glândulas, né, esse sistema, é localizado na base da antena, ou seja, na cabeça daquele crustáceo. Então, sabe o camarãozinho? Né? Tem gente que come o camarão comendo também a cabeça daquele camarão, sem fazer nenhum tipo de limpeza. Quando você come a cabeça do camarão, você está comendo também o sistema de excreção daquele camarão. Beleza? E esse sistema ele excreta principalmente amônia e ureia. Beleza? Lá nas aulas de fisiologia, né, quando a gente for estudar direitinho, você vai entender que animais que vivem em ambiente aquático, eles têm a tendência a liberar mais amônia. Né, porque a amônia é um excreta bem tóxico que precisa de uma grande quantidade de água, né, para diluir, para diminuir sua toxicidade. Então, amônia, ureia e ácido úrico. Ácido úrico é o menos tóxico. A ureia, mais ou menos. A amônia, muito tóxico. Tranquilo? Mas lá na fisiologia humana, né, a gente vai ver bem direitinho isso daqui. Já os túbulos de Malpighi, né, são sistemas de túbulos que são localizados na hemocela, né, em contato direto com a hemolinfa. Lembra? A hemocela é o local por onde circula a hemolinfa no sistema de circulação aberta. Isso a gente viu, né, anteriormente. Esses animais eles excretam principalmente, né, ácido úrico e lançam esses excretas no intestino para ser liberado juntamente com as fezes. Então você tem aqui nessa imagem, né, deixa eu colocar aqui, você tem aqui nessa imagem os túbulos de Malpighi, né, aqui também túbulo de Malpighi, onde eles vão filtrar a hemocela, vão filtrar a hemolinfa, e tudo aquilo que foi filtrado coloca aqui na cavidade intestinal para ser eliminado juntamente com as fezes. É bem simples, tá bom? Então, glândulas verdes ou antenais nos crustáceos, túbulos de Malpighi nos insetos, a maioria dos insetos terrestres, pelo menos. Glândulas coxais aí, né, exclusivo do grupo dos aracnídeos. Tá percebendo que o grupo dos aracnídeos tem algumas estruturas que são bem exclusivas, né? Glândula coxal para excreção, filotraqueia para respiração, então é bom ficar ligado nesse grupo. As glândulas coxais, elas são localizadas na região, né, na base aí do cefalotórax, próximo às pernas, né, na verdade coxa, né, das pernas dessas aranhas, por isso que é glândula coxal. Então tá aqui, ó, nessa região do cefalotórax, próximo, e o poro, né, a aberturazinha fica próxima a essa região aqui da coxa, tá aqui ampliado para vocês, tá? Então, essa abertura daqui, opa, deixa eu mudar aqui a cor, essa abertura daqui fica próxima à coxa da perna, por isso que é glândula coxal. E funciona no mesmo esqueminha, ó. Ela vai filtrar, né, todos os elementos da hemocela, hemolinfa, e vai tirar os excretas, né, principalmente aqui ácido úrico e ureia, e vai liberar através da coxa, tá? da glândula coxal, da abertura próxima à coxa. Tranquilo, gente? Em relação ao sistema nervoso, temos o seguinte, três estruturas principais aqui, eu vou destacar para vocês. Cadê a cor verde? Pronto. Gânglio cerebral, tá aqui, ó, um gânglio cerebral central, né, localizado na cabeça daquele animal. Uma cadeia nervosa ou um cordão nervoso, né, você pode botar aí qualquer um desses dois, cordão nervoso ventral, ó, cordão nervoso ventral, lembrando, né, ventral é aqui embaixo, dorsal é aqui em cima. E associado tanto ao gânglio cerebral quanto a esse cordão nervoso ventral, temos os nervos, onde esses nervos eles conectam os músculos, as estruturas sensoriais ao sistema nervoso.
Então, a partir do gânglio cerebral surgem nervos, a partir do cordão nervoso ventral surgem nervos. Tudo bem? Então, essas três são as três principais estruturas. Estou observando que ao longo do cordão nervoso ventral também existem vários gângliozinhos pequenininhos, né? São gânglios metaméricos, né? São aglomerações de células nervosas localizadas em regiões específicas do corpo desse animal, né? Que serve apenas para ter um processamento local daquela informação. Mas o centro, né? A parte central do processamento nervoso do animal sempre será esse gânglio cerebroide. Em relação aos sentidos, né, os sentidos dos artrópodes são bem desenvolvidos, tá? Bem desenvolvidos mesmo, se comparado a dos animais anteriores. E essas estruturas elas são especializadas na captação de estímulos. E aí eu separei aqui alguns estímulos, né? Algum sentido desse animal para a gente conhecer um pouquinho melhor. Por exemplo, quando a gente fala aqui de estímulos, deixa eu botar aqui a cor roxa, pronto. Quando a gente fala aqui de estímulos mecânicos, como por exemplo o tato. Então existem vários pelos táteis espalhados pelo corpo do animal, principalmente nas antenas, tá? A antena é a principal estrutura tátil dos artrópodes. Claro que existem artrópodes que não vão possuir, né? Mas enfim, os que possuem são as principais. Receptores químicos, né? Estímulos químicos que vão detectar o olfato e o paladar daquele animal. Então, isso aqui é tão desenvolvido, gente, que ele consegue detectar e identificar quantidades mínimas de substâncias químicas no ar e na água. Tá? Então, se você tem uma gotinha, sei lá, 1 grão de açúcar em um determinado local, em uma distância enorme, a formiga, por exemplo, ela consegue identificar e detectar essa substância. Tem também aqui os feromônios, né? O que são feromônios? Resumido, feromônios são substâncias odoríferas, né? O cheiro, o odor daquele animal. Ponto. Feromônio é isso. Tá? Esse feromônio serve tanto para comunicação, né? Então as formigas se comunicam entre si liberando esses feromônios, quanto para rastroquímicos. Né? Então, sei lá, um macho precisa ir em busca da fêmea para poder realizar a reprodução. Então, esse feromônio serve para definir o rastro daquele animal no ambiente. Tranquilo? Em relação a estímulos sonoros, né? Aí a audição. Existem várias cerdas especiais espalhadas por todo o corpo do animal que capta essas vibrações. Tá? Então, não é uma audição, um som, né, propriamente dito, mas são vibrações sonoras, tá? Que isso consegue ser captado por um inseto. Então você pega, sei lá, um inseto que está olhando para o outro lado, você vai por trás dele bem lentamente, e quando você está chegando perto, ele já vai embora. Por quê? Ele viu você? Não. Ele sentiu as vibrações do ar, né, que é quando você passou a mão, né, vibrando aí as partículas do ar, e quando se aproximou ao corpo dele, ele sentiu e fugiu. Tá bom? Os insetos eles apresentam um sistema de captação sonoro um pouco mais complexo, né? Que ele apresenta uma membrana formando um tímpano, que quando essa membrana vibra, envia essa informação para o sistema nervoso dele. Então é muito mais complexo isso nos insetos do que em outros animais. Mas os insetos também apresentam essas cerdas especiais. Em relação aos crustáceos, isso aqui é mais um post-it, tá? Eu não vi um outro local melhor para adicionar, né? Mas, enfim. É mais um post-itzinho, coloca aí. Nos crustáceos, apresentam estruturas chamadas de estatólitos. O que são estatólitos? Estatólitos são essas bolinhas aqui, gente. São essas pedrinhas aqui. Onde esses estatólitos fazem parte de uma estrutura maior chamada de estatocisto. E isso daqui, né, estatólitos mais estatocistos, serve para definir o equilíbrio daquele animal. Beleza? Então, é uma coisa que a gente vai ver bastante lá na fisiologia humana, na parte da audição, né? Que a audição, ela também, nosso aparelho auditivo, ele também está associado à percepção de equilíbrio no meio. Existem alguns cristalzinhos aqui, né, na nossa cóclea, onde esses cristalzinhos eles vão auxiliar para definir o nosso plano, né, corporal no ambiente. Se esses cristais não funcionam direito, tem algum tipo de inflamação, né, você perde a percepção e começa a ficar tonto. A labirintite, né, ela está associada a isso. A labirintite, inflamação no labirinto, o labirinto associado à cóclea. Né? Então,
toda essa interligação, né, da audição com o equilíbrio, a gente vai ver mais detalhado na fisiologia humana. Então é só para você botar esse post-it e falar dessa estrutura daqui. Estatolitos e estatocistos. Tranquilo? E, por fim, a gente tem a luminosidade, né? A captação de estímulos luminosos, que aí encaixa-se, né, no processo de visão. E aí tem três estruturas, né, diferentes na captação desses estímulos luminosos. Tem os ocelos, que eles captam apenas a intensidade e a direção da luz, mas eles não formam imagens. Tem os olhos simples, né, uma estrutura com a pequena lente mesmo, forma imagem, né, mas forma imagem simples. E tem os olhos compostos, olhos complexos. Né? Então, esses olhos compostos eles são formados por milhares de unidades. Os olhos simples é formado por uma unidade só. Claro, um animal ele pode ter vários olhos simples, mas uma unidade só forma um olho simples. Já o olho composto são milhares de unidades visuais chamadas de omatídeos. Olha aqui, ó, omatídeos. E aqui está mostrando exatamente a anatomia desse olho composto. Né? Então veja, quando você olha o olho de uma mosca, por exemplo, você vê que tem várias estruturazinhas, várias camarazinhas, ó, tá vendo? Cada camarazinha dessa é uma estrutura aqui assim, ó, que a gente chama de omatídeo. Tudo bem? Então, omatídeo é a unidade básica de um olho composto. Acredita-se que, por ter milhares de omatídeos, né, milhares de olhos, de unidades aqui nessa estrutura, a imagem formada por esses animais é uma imagem muito mais definida, que ele consegue enxergar várias partes, né? Então, quando junta essas várias partes, forma uma imagem bem nítida para aquele animal. Inclusive, gente, já que a gente está falando aqui de olho, né? O olho dos insetos, principalmente, é um olho que consegue, os que formam imagem, claro, eles conseguem ver colorido, né? E é tão avançado essa questão do olho que eles conseguem enxergar até a radiação ultravioleta, coisa que o nosso olho não consegue enxergar. Por isso que algumas abelhas, quando elas vão em busca do seu néctar, elas conseguem visualizar essa radiação ultravioleta refletida por aquela flor específica. Isso ajuda ele a identificar quais são as flores que têm o néctar, quais que não têm o néctar, quais são as melhores, quais que não são o melhor. Se você já viu aquele filme B-Movie, né, quando um soldadozão lá está ensinando o pequenininho, que eu esqueci o nome, a ser um coletor de néctar, ele fala exatamente isso, né? Em que eles conseguem ver e identificar quais são as flores que apresentam o melhor néctar para eles. Então é uma referência bem legal a essa capacidade de visão, né, de captação de estímulos luminosos dos artrópodes, mais precisamente dos insetos. Tranquilo? Então, gente, essa foi aqui a nossa parte 3, né, de artrópodes. Na próxima aula a gente vai ver a parte 4 e última, que é bem pequenininha, é sobre reprodução e desenvolvimento dos artrópodes. Então, beijão no coração, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.